E para o Corinthians, que está vivendo uma situação delicada com o patrocinador por causa da regulamentação das bets, que começaram no início, no primeiro dia do ano de 2025, e a gente tem aí o Corinthians, o patrocinador, o Esporte da Sorte, que estava proibido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que não poderia estampar a camisa, o nome na camisa do Corinthians fora do estado do Rio de Janeiro, que é a licença que eles têm, que é uma licença estadual, e a lei exige uma licença federal. A Esportes da Sorte, hoje pela manhã, conseguiu uma liminar, porque o Campeonato Paulista começa no meio dessa semana. Na quarta-feira já começa o Campeonato Paulista, e sem essa liminar, o Corinthians não poderia estampar o nome do seu patrocinador na camisa. É uma decisão liminar, não é definitiva, mas traz aí um tempo para o Corinthians, para o patrocinador do Corinthians tentar se organizar e tentar se adequar ao que exige a nova lei das bets, né? E a gente já podemos chamar o Caio Capato com as informações para atualizar isso para a gente? Ainda não? Daqui a pouquinho, já o Caio Capato vem trazendo as informações do Corinthians, que tem o Garro aí com dificuldade para estrear no campeonato, com problema no joelho. Enfim, a gente vai já trazer essa boa notícia para a torcida do Corinthians. Veloso, essa situação do patrocínio fica cada vez mais importante nas relações dos clubes, né? Fica porque é um dinheiro forte que entra para o caixa, né, Fernandinho? E o Corinthians Se eu não me engano, dos 20 times da Série A, apenas um não tem um patrocínio de bet. O Palmeiras está estreando, está apresentando hoje também, né? O Palmeiras até o ano passado também não tinha, mas se rendeu, né? É um dinheiro forte que entra no caixa. É difícil concorrer com as bets, a maioria dos clubes, não são todos, mas a maioria tem sim a bet como patrocinador master na camisa. E realmente é um dinheiro que não dá para abrir mão. E o Corinthians com esse problema, com a Bet, que ainda não tem a licença para atuar. O Flamengo conseguiu a regularização, o patrocinador do Flamengo conseguiu a regularização dele também? Nacionalmente. E o Corinthians joga na quinta, Fernandinho. O campeonato começa na quarta, o Corinthians joga na quinta contra o Bragantino. E até lá tem que ter uma decisão, né, tomada, resolvida. Hoje ela não é decisiva, né, só uma liminar, que pode ser cassada a qualquer momento. Então o Corinthians vive esse impasse. E é ruim começar assim, né? Porque é um parceiro que ele não estampa só a camisa, ele tem outros compromissos, como nós já dissemos aqui. Ele paga parte do contrato do Memphis, o Corinthians queria usar esse patrocinador até para trazer outros jogadores, falou-se em Pogba, acho que ainda o assunto não morreu, mas enfim, é um problema que precisa ser resolvido para dar tranquilidade para o presidente, para a torcida, para os atletas, e é ruim começar o ano, começar a temporada dessa forma. Esse contrassenso, né, com o sucesso que teve no final da temporada, quando você espera que vai começar um ano com um pouco mais de paz, mais estabilidade, e essa incerteza aí chega num momento que pode atrapalhar, Souza? Atrapalha um pouco, né? Atrapalha um pouco porque é um parceiro que trouxe benefícios, né, importantes para o clube no ano passado, né? O Corinthians só não brigou pelo rebaixamento até o final da competição, porque o parceiro chegou, injetou dinheiro, né, trouxe jogadores importantes. Né? Então, e futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro tem uns clubes, a maioria dos clubes todos endividados, chega uma bet, chega um parceiro como chegou a Esporte da Sorte, e você já recebeu a notícia. Corinthians, né? O Neto brinca que às vezes tudo sai do Corinthians, mas não tem como você não dar uma informação como essa, né? Um parceiro importante, né? Começa o ano, né? Sem a regulamentação da bet para se iniciar o ano, é difícil. Eu acho que atrapalha um pouco, porque é um parceiro importante que entra com um valor importante. Acredito, mas assim, pelo Males, o Corinthians começa o ano de um ano diferente, né? Com um time já formado do ano passado, com a base, coisas que uns 3 anos aí, vou para o 5º ano aqui na Band, não via o clube começar um ano com expectativa tão grande como começa esse ano. O problema, Martelli, dentro de campo parece que a coisa está encaminhada, fora dele que é a pedra no sapato, que é a dificuldade a ser vencida. É mais um ano que começa delicado para o Corinthians, né? No ano passado, aí mais em termos de contratação, né? Jogador que vinha, treinou, mas não estreou. Esse ano começa um pouco mais conturbado, mas em relação à patrocinadora. Agora, Fernandinho, para o Corinthians, eu acho que vale ligar o sinal de alerta, porque é mais um episódio também com casa de aposta, né? Vai lembrar que o último patrocinador que era do Corinthians também, ainda mais que foi uma investigação ainda em andamento, que é o principal motivo do primeiro pedido de impeachment contra o Augusto Melo, vem mais um episódio. Acho que se resume, o processo de regulamentação da casa de aposta, né? Acho que ele não é só pagar os 30 milhões que o governo federal pediu, né? E solicitou até o dia 31.
mas tem uma série de documentos de sócio, de estatutário, de quem dirige as empresas, para poder operar no Brasil. Então, se isso não foi feito até agora, eu acho que vale para o Corinthians também ligar esse sinal de alerta do porquê ela ainda não está regulamentada. Pois é um trâmite que conseguiu eliminar para poder contemplar e manter esse patrocínio. A gente tem uma tela aqui, né, Ricardinho, com um ranking nos principais patrocínios e a gente vê como isso faz diferença e como isso traz aí benefício para quem consegue. Porque hoje em dia, se não tiver esse suporte, esse aporte, fica muito difícil competir de igual para igual. Mesmo as equipes que têm já seus patrocínios consolidados, enfrentam dificuldades. A gente já vai colocar no telão aqui para vocês, para a gente poder... Olha aí, os patrocínios Masters, e a gente vê os valores. O Flamengo com incríveis 115 milhões por temporada. Dá para voltar o quadro aí para a gente? Obrigado. O Corinthians é o segundo patrocínio, com 103 milhões. O Palmeiras, que está apresentando o seu novo patrocinador, hoje é o terceiro colocado. O Vasco da Gama, olha aí, é o quarto colocado, mas você vê a diferença de valores, dá quase 40% menos que o Flamengo, né? A gente tem o Atlético Mineiro. É importante essa decisão que vocês falavam sobre essa decisão em caráter liminar, né? A gente sabe que essas decisões são transitórias e podem ser alteradas, para essa manutenção de reforços, essa tentativa de mais reforços por parte do Corinthians, né, que tem como patrocinador master a Esportes da Sorte, para essa história do Pogba voltar a ter vida, para essa possibilidade do Gabriel Paulista, que é outro grande jogador, um zagueiro que passou por alguns problemas físicos, teve uma lesão na última temporada, deve retornar agora no próximo mês. E é um bom nome para a zaga corintiana, né? O Corinthians chegou a cogitar outras possibilidades, chegou-se a falar de Sérgio Ramos, ex-jogador do Real Madrid, que estava também no Sevilha, e agora a possibilidade do Gabriel Paulista, né, que já disse em outras ocasiões quanto tem de carinho pelo Corinthians, e é um bom nome, né, apesar dos 33 anos, já não é mais o auge dele como esteve em outros momentos na Europa, mas é um grande zagueiro, um cara que é um líder, sem dúvida, nos elencos em que passou, e é uma possibilidade legal para o Corinthians, que agora ganha essa boa notícia na segunda-feira, né, não só o Corinthians, mas também a Esportes da Sorte, desta decisão em caráter liminar, em caráter transitório, que permite a empresa operar em âmbito nacional no Brasil, né, enquanto ainda não há esta permissão definitiva, que é o que busca a empresa para se regularizar, como outras já fizeram. E a gente lembra que tem alguns requisitos para além de pagar a taxa de licenciamento dos 30 milhões, tem que ter um domínio.com.br, tem que ter um endereço físico no Brasil, fazer umas comprovações de que os jogos têm sido aplicados de maneira justa. Então são muitas coisas para que essa permissão em definitivo seja concedida. Mas de fato é uma boa notícia para o torcedor corintiano nesta segunda-feira, né, Fernandinho? E na contramão, Caio, a gente tem uma possibilidade de demissão por causa do que aconteceu no final de semana. Foi divulgado um trecho do depoimento do dono da VaideBet, que era o patrocinador anterior do Corinthians, que acabou se afastando do Corinthians por problemas de comissão ou não comissão, e por esse depoimento surgiu aí a possibilidade de demissão hoje no Corinthians, por causa da questão jurídica aí que envolve tudo isso, do disse que me disse. Enfim, esse tema voltou a esquentar depois do vazamento desse depoimento para o Ministério Público, para a polícia. Fernandinho, é complicado, é algo que não pode acontecer, né? A gente sabe que a vida política do Corinthians tem sido bastante conturbada desde o último ano, né? Desde que o presidente Augusto Melo assumiu, né? Tem tido algumas complicações para conseguir seguir o seu mandato da forma que imaginava, né? Essa é mais uma implicação sobre a vida política do Corinthians, que vai ter que lidar com essa questão. Ainda são informações muito iniciais, ainda tem muita água para rolar. Evidentemente, a gente está tentando contato para entender como é que isso vai se suceder nas próximas horas, nos próximos dias. São assuntos de justiça, né, que infelizmente acabam chamando a atenção do Corinthians, né, para além da bola, para além do que a gente tem falado, dos reforços, da reconstrução muito positiva do Corinthians no segundo semestre do ano passado. Chegou a correr muito risco de rebaixamento e conseguiu com os reforços, com o trabalho do Fabinho Soldado, também do presidente e do técnico Ramon Dias, com jogadores que chegaram, inclusive o Memphis, né, que a gente fala com essa aquisição por parte da patrocinadora, né, essa ajuda substancial da patrocinadora, que o Veloso sempre cita, é fundamental para essas contratações que têm acontecido no futebol brasileiro. Mas, em paralelo a isso, o Corinthians tem que lidar com essas questões políticas, né, essas questões complicadas que têm acontecido. Inclusive, outras questões com relação a categorias de base, né, o Corinthians sofrendo também uma denúncia, né, uma possibilidade
de ser punido por assédio de jogadores e tal. Então são muitas as questões que afetam a vida política do Corinthians para além do campo, né? Todas elas, claro, precisam ser confirmadas pela justiça, indícios não são confirmações, e a gente vai seguir essas investigações e vai seguir todas essas denúncias passo a passo, mas de fato é muito complicado para o torcedor corintiano, para a diretoria ter que lidar com isso, né, Fernandinho? Pois é, um caso de polícia, a informação que circula com força nessas horas é que o Marcelo Mariano, né, que seria um administrativo lá do Corinthians, deveria ser afastado, pressionando ainda mais o presidente Augusto Melo, que está um pouco isolado nesse momento, porque há um movimento muito grande para tentar afastá-lo, aí possibilidade de impeachment no Conselho, a data ainda não está definida, e depois teria, aprovado no Conselho, teria que ser pela Assembleia dos Sócios votarem pela destituição ou não do presidente do Corinthians. Enfim, Caio, a gente vai aguardar, como você disse, as próximas horas serão cruciais pelo menos nesse novo capítulo do antigo patrocinador do Corinthians, que realmente é esse lado político que tem tirado, por enquanto, dentro de campo, a turma está conseguindo se isolar dessa situação, mas a gente está há muitos anos nessa brincadeira, sabe que em um determinado momento isso contamina e é justamente isso que o Corinthians não precisa. Caio, muito obrigado. Alguma novidade, você chama a gente aqui. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Fernandinho. Um abraço para vocês. Bom segmento de programa. Pois é. E aí vamos falar então de bola de campo. O Corinthians está próximo da sua estreia e provavelmente não vai ter o Garro, né? Não, problema no joelho, é uma coisa crônica que ele tinha, já vinha tratando desde o ano passado. Tem também esse problema da situação que ele se envolveu no dia do seu aniversário, né, com um falecimento, um acidente automobilístico lá na Argentina, teve uma fatalidade, uma pessoa morreu. Acho que são duas situações que para o jogador, lógico que nunca é legal estar machucado, mas também pode dar um alívio para a cabeça dele, né? E o Garro é um cara fundamental nesse novo Corinthians, né? É difícil a gente imaginar como que está a cabeça do Garro, Fernandinho, mas eu imagino que o melhor para ele seria estar jogando, né? Seria estar envolvido, seria estar preocupado, seria estar treinando e motivado para os jogos, mas agora veio mais essa lesão. Mas eu acho que no começo dessa temporada, no Paulista, que está se iniciando, a gente está vendo isso, que a Band cobriu os jogos do Campeonato Carioca, o início é sempre mais jogos para a garotada, até porque o time principal teve pouco tempo para treinar, né, para se preparar. A temporada desse ano foi muito curta, em função do calendário, e acho que o Garro estar machucado ou não, talvez não seja esse o motivo dele estar fora do jogo da estreia do Corinthians, porque eu acredito que a maioria dos clubes, né, que estão chegando agora para a pré-temporada, vão fazer isso, vão botar a garotada, vão botar o time misto, para que os atletas tenham mais tempo para se recuperar, e aí no decorrer das rodadas, aos poucos, eu acho que a gente vai vendo um ou outro jogador, dependendo da avaliação, né, da comissão técnica e da preparação física, esses jogadores vão sendo colocados na equipe aos poucos, é isso que vai ser nesse começo diferente de temporada pelo espaço ser menor. Pois é, você lembrou bem, o Campeonato Carioca começou no final de semana, você acompanha aqui na tela da Band, e tem também, no meio de semana, tem o UFC Series, que a Band vai transmitir para você, direto dos Estados Unidos, você vai poder acompanhar a participação de Flamengo, Cruzeiro, Atlético, São Paulo, você vai poder ver aí times importantes e você vai acompanhar tudo aqui na tela da Band. O substituto para o Garro, teoricamente, vamos dizer que é o Coronado. Né? Seria o cara? É esse nome, né? Seria a vez do Coronado ter uma sequência para jogar? É o cara? É o cara, né? Foi contratado para isso, levou, não sei se a palavra é uma má sorte, né? Mas não desempenhou aquilo, não performou como a galera hoje fala, né? Gosta de falar, dar esse nome, não performou da maneira... performar, tá bacana o negócio. Não performou da maneira que o torcedor esperava, e acredito que nem ele esperava, mas é um desfalque importante, o Garro. Para mim, o principal jogador do Corinthians do ano passado, todo mundo se fala de Memphis, de Yuri Alberto, que deu a volta por cima, mas para mim a principal contratação e o principal jogador do Corinthians do ano passado foi o Garro. Né? E você iniciar o ano, né, com a lesão dele, né, a tendinite, né, que é chato quando você tem uma lesão como essa no joelho, né, e com o problema dele que aconteceu... patela, né, a parte de frente aqui do joelho, né, a parte de frente embaixo. Eu tenho esse mesmo problema, é difícil. Então você pode falar com... Eu já tive também. Conhece também? Vou dizer uma coisa aqui, está um departamento médico aqui, gente. Eu tenho. E precisa ser poupado, que uma vez eu rompi o cruzado de novo por não respeitar essa dor. Eu tinha essa dor e fui para um jogo com um Grenal, e aí o treinador, na ocasião, insistiu para eu jogar o segundo tempo e acabei me lesionando mais sério.
É até importante esse alerta que você faz, pelo que eu acompanhei, o Garro já vinha sentindo no final da temporada essa dor, estava lutando contra ela com todo o trabalho da fisioterapia, mas talvez chegou o momento de dar um tempo para não tornar algo pior, né? Chega uma hora que você tem que parar, né? Como o Veloso falou, é o começo de campeonato, você tem uma margem de erros ali, você pode poupar alguns jogadores. Então, acho que o Corinthians, né, estudou isso, junto com o seu departamento médico, e vai poupar. E é uma oportunidade para o Coronado dar a volta por cima, né? Iniciar do zero a competição. Se adaptou, estava muito tempo fora do Brasil. Uma boa pré-temporada e voltar a ser o jogador que foi contratado para ser. Se falou muito do valor que foi pago por ele, das malas, como o próprio... como é que chama? O que chama ele, que voo de galinha? Dirceu? O Dirceu Maravilha chama ele, diz que trouxe mais mala do que futebol. E tá na hora, né? Eu acho que é uma oportunidade boa pro Coronado iniciar o ano e corresponder àquilo que o torcedor espera dele, né? Você concorda? Até porque eu mesmo pudesse usar o bidon, por exemplo. Você foi bem, se pudesse usar o bidon, não pode, porque ele está na seleção sul-americana. Dos 12 primeiros jogos do Corinthians no ano, o menino vai ficar fora de 11. E até para valorizar e dar dados aí para a avaliação de vocês, a diferença do time com o Garro e com o Coronado. Diferença de jogos, diferença de desempenho, de gols, assistências. É lógico, o Garro tem um número muito superior, né? Tempo de jogo também. Não dá para comparar assim números, porque um jogou muito mais que o outro, né? O Garro foi o nome do Corinthians, né? Acho que no ano passado, desde a remontada, o Fernandinho Eu acho que o peruano foi um cara fundamental naquele time, cara. O quem? Carrijo. O Carrijo também foi muito bom. Mas o que ficou muito claro, acho que da temporada corintiana, tanto com o Emiliano e com o Ramon, né, que eles dividem o comando do time, é que os dois não vão jogar juntos. Não jogam juntos. Então, será? Acho que porque Coronado... jogar no segundo tempo. Mas Coronado e Garro, né? Começar jogando, eles não começam. Então, acho que a grande oportunidade para o Coronado é bom, a gente até... Bom, tem 2 ex-jogadores aqui, né? Eles falam muito sobre esse período de adaptação de quem veio do futebol do Oriente para cá, para o Brasil, né? Que isso demora um pouquinho. Agora, já é quase um ano, né, que o Coronado está aí. Tudo bem que não teve frequência, não jogou todos os jogos. O Depay é uma surpresa, cara. O Depay é um cara que precisou de 15 dias, tá voando, não ficou fora de nenhum. Exato. Jogador bom, cara, não precisa de muito tempo, não. Então, é um ano não já, precisa de muito sozinho. tempo, é só você pegar o Garro, pô. O Garro chegou do futebol, você vai pegar outros jogadores que iniciaram o campeonato, iniciaram jogando. Estava aqui na América do Sul. Mas mesmo o Garro, é que o time não ajudava também. No primeiro semestre sofreu. Mas e o Coronado? Foi criticado. O Coronado precisa dar uma resposta esse ano. Eu acho que o ano passado estava cheio de problemas quando chegou também. Acho que até dengue ele pegou. Pegou dengue, tudo que tinha. Então teve um problema atrás do outro, mas agora também precisa dar uma resposta. Parecia que aquela música do Zé Minigite lá do Xande de Pilares tinha sido para ele, que ele pegou todos os problemas que tinha que pegar, ele pegou ano passado. Agora a gente começa agora é a vez dele, pô. Agora, ou ainda com o Garro machucado, tem que aproveitar a oportunidade. Eu vou falar para vocês, como terminou o ano do Corinthians, como está começando do Palmeiras, eu acho que são os 2 favoritos para vencer o Campeonato Paulista. Também acredito. Os 2 começam como favoritos, sim. Começam como favoritos, porque o Corinthians terminou com aquelas 9 vitórias seguidas, né? O Palmeiras foi vice-campeão, é o atual tricampeão do Campeonato Paulista. Então, assim, é um confronto mais interessante, porque o Corinthians estava muito abaixo, né? Se eu não me engano, são 6 anos que o Corinthians não ganha um título legal. 6 anos. O último foi o Paulista. Não dá mais, né? A torcida já está... Quer título, quer taça, né? Um time que está acostumado a ganhar tanto. E ainda é o time que mais venceu o Paulista, ainda é o Corinthians, né? É o Corinthians. São 30 títulos, se eu não me engano. É isso. É uma coisa assim, ninguém nem encostou no Corinthians. Mas, enfim, a gente pode esperar algo bom do Corinthians para esse ano? A expectativa é grande, né? Até pelo que terminou. Como terminou o ano passado, isso criou uma expectativa muito grande. Então, porque você fala, pô, terminou bacana, mas o ano inteiro foi horrível. Foi horrível. Das 38 rodadas, o Corinthians ficou 20 na zona do rebaixamento. O treinador demorou muito. Mas parece que encontraram um caminho. Encontrou sim, encontrou aí. E o torcedor espera que se mantenha isso, mas ele demorou, ele mexeu muito no time, usava o Charles, que para mim não tinha condições de vestir. Aí ele colocou o Bidon no lugar certo, colocou o Carrijo. É a diferença das janelas de contratação. A primeira não foi legal. A segunda, que o Fabinho Soldado, acho que teve a liberdade para fazer o que ele queria, porque a primeira ele era que ele falou, espera aí, é do meu jeito, vai ser como eu quero e vamos embora.
O fim do ano do Corinthians, os 9 jogos e as 2 semis, tanto em Copa do Brasil e Sula, mascaram um pouco o que você disse das 20 rodadas, né, na zona do rebaixamento. Mas o Corinthians vai ser o mesmo na estreia para o Paulista, né, em tese, né, tem os mesmos jogadores, vai ter desfalque, enfim. Não contratou ninguém, né, de peso assim. Fevereiro acho que vai ser o mês do Corinthians por causa da pré, né? Isso, mas não perdeu ninguém. Aí a grande questão, acho que é essa, Fernandinho. Será que o Corinthians vai conseguir jogar o mesmo futebol que terminou o Brasileiro? Porque o time é o mesmo. Não mexeu em absolutamente nada. Não há por que não. Pelo contrário, há por melhorar a expectativa. Mesmo técnico, os mesmos jogadores, o mesmo time. Se não atrapalharem fora de campo, não tem por que o Corinthians não mudar a sua história recente e começar a ser um time que traz alegria. Salário atrasado, né? Esse é o problema. Começou o ano com salário atrasado. Mas falaram que iam resolver já agora, nessa semana aqui, que era uma questão de caixa, que o dinheiro de algum lugar não entrou. Esses são problemas que atrapalham. Ainda mais eu falei aqui semana passada, o Memphis não sabe o que é isso. Fala que está atrasado, o que é isso? Não sabe o que é salário atrasado. O Garro eu não sei, o Garro sul-americano eu não sei. Mas jogador que vem de fora assim, nunca passaram por isso. O cara recebe por semana lá André fora. Ramalho, Carrijo. Recebe por semana. E aí chega aqui, atrasou. O mês é um pouquinho maior esse aqui, né? Janeiro então, aqui tem... explicar para ele. Eu acredito que não... Talvez o caminho apareça. Aí a gente está vendo as imagens da representação da boleirada do Corinthians e a gente tem que pensar também que o Corinthians até o meio do ano vai ser um time, porque tudo indica que o Bidon vai embora e o Yuri Alberto também, que é a janela forte do mercado europeu. Tem que se consolidar na Libertadores, não pelo menos nada nesse pro Garro início. também não, com a bola que ele está jogando. Você acha que também já era? O Garro também com a bola que ele está jogando e com a ausência de jogadores com esse talento nessa função, não sei não, se não aparece nada para ele também. Aí que vai entrar mais uma vez a percepção do Fabinho Soldado, porque não pode esperar sair para trazer. Né? E acho que esses caras devem ter sido valorizados, mesmo com a dificuldade que o clube teve. O Corinthians fazia muito tempo que não iniciava um ano com o time já formado, com a base formada. O Corinthians foi se perdendo. E o problema do Corinthians, Fernandinho, e a maioria dos clubes brasileiros, é sempre administrativo. Não é dentro de campo, que reflete dentro de campo. Você iniciar o janeiro já com salário atrasado, você começa... Aí você tem cheio de jogador que vieram de fora, como o Veloso falou. Você tem que explicar para ele que janeiro tem 50 dias, aí é difícil. E é uma coisa interessante que você vê, o Corinthians está fazendo um movimento que outros times já fizeram, não chegou ninguém. E estão renovando os contratos dos que estão aí, que acho que é muito importante. Perceberam que foi tão difícil achar essa turma, vamos segurar os caras, né? O Palmeiras fez esse movimento, né? E agora o Corinthians está indo. Mas fez bem, eu acho que a principal notícia do final do ano, foi final do ano ou começo desse ano? Foi o Hugo, né? O Hugo Souza, o goleiro foi mega cena, pelo preço e pelo que ele entregou. Final do ano foi passado. Final do ano, né? Que acabou comprando, fazendo um contrato de acho que 4 anos com o Hugo. Então, assim, é um alívio, né, para o torcedor ver que realmente os jogadores agora têm um contrato maior, o Bidon também tem, então tem uma segurança para o Corinthians até em função das propostas. Você não está vendo ninguém, nenhum torcedor falar queremos reforço, queremos jogador. Isso é um barulho que se ouvia normalmente na história, na vida do Corinthians recente. Acertou naquela outra janela, né, Fernandinho? Então trouxe Carridio, que foi uma boa... Não é mais aposta, né, porque ele já passou dos 30, mas... Encaixou, começou a jogar. O Memphis chegou, começou a jogar. E o André Ramalho também jogou. Acho que tem um probleminha ali na lateral esquerda, né? Talvez para esse ano eu vejo assim, dessa forma. Só tem o Bidu, acho que o Hugo não... E o Palácio vai jogar? O Palácio, em tese o Palácios volta, né? Ficou um ano aí tratando e abdicou das férias. Perdeu um lateral direito? Pedro, era o mínimo que não abdicar das férias depois de um ano parado, velho. Sim. Porque ele ficou... mínimo. Isso na época foi um probleminha, né, Fernandinho? Porque acho que era uma lesão crônica, né? Que o departamento não pediu um exame específico para ver isso aí. Mas eu estava fazendo aqui enfim, tentando pensar nos 22 jogadores do Corinthians, né? Tem um bom time, um time muito forte nos 11, né? Mas tem fôlego para jogar o ano inteiro e 3 competições? Hoje tem um elenco. Pode não ser um super, mas tem uns 16, 17 caras ali que entram e resolvem. Que não tinha antes. Achar 11 estava duro. Tem Thales Magno, né? Tem o próprio Coronado, tem os volantes lá. Romero. E olha que coisa maluca, né? O Corinthians não contratou, a gente não está vendo a torcida pedir nada.
Aí, no outro lado da moeda, a gente vê o Palmeiras, que é o grande rival, contratando e a torcida querendo mais. A gente vai falar agora do Palmeiras, aqui no